Olá, biomédicos mais bonitos desse Brasil! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Sou o biomédico e professor Lucas Portela e hoje eu estou aqui desenvolvendo meu mais novo projeto de resoluções de prova de concurso. Eu te convido a participar desse projeto. Então, não sai daí, fica aqui que a gente vai resolver uma maravilhosa questão de prova de concurso. E eu tenho certeza que as dicas que eu vou dar aqui hoje vão ser valiosas e vão ser decisivas para a tua aprovação no concurso final. Mas antes da gente começar, me segue aqui no Instagram, @professor Lucas Portela, para a gente manter um contato. Dúvidas, sugestões, feedback tanto negativo quanto positivo, tá? Deixa lá que a gente mantém esse contato massa para melhorar cada vez mais a qualidade das nossas aulas, tá? E subir o nível das aulas também. Caso vocês estejam achando muito fácil, dúvidas sobre questões de prova, manda aí que a gente resolve. Então vamos deixar de enrolação e vamos focar na questão. Foca na questão! Uma dica que eu quero trazer aqui para vocês hoje se chama palavras-chave. Professor Lucas, o que é uma palavra-chave? Bem, uma palavra-chave, ela resume a ideia principal do texto. Ela indica as ideias e temas importantes ali que o texto está trazendo. Então, você marcando as palavras-chave daquela questão ali, vai te ajudar a chegar na resposta correta mais rapidamente e vai te ajudar a ter uma síntese melhor do que a questão está pedindo ali. Começa a ler a questão, então vai marcando aquelas palavrinhas que você acha mais importantes ali, que está ali naquela questão. Terminou de ler, você vai analisar essas palavras que tu circulou, vai analisar cada uma delas independentes, vai analisar elas em conjuntos e isso tu vai ter uma ideia de síntese daquela alternativa, daquela questão ali que a prova está trazendo. Por quê? Porque as provas de concursos elas vão ser sempre muito contextualizadas. E você circulando, você fazendo isso, você vai ter uma ideia de síntese muito melhor e você vai ter uma compreensão do que aquela questão ali está pedindo. Então vamos às alternativas e você vai ver como é que funciona essa questão da palavra-chave. Essa é uma questão aqui, tá? Uma questão básica, aí bem interessante. Eu fiz uma votação nas minhas redes sociais e essa foi uma das questões que o pessoal pediu para ser comentada. Então vamos lá, vamos ler a nossa questão de hoje. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsável pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente. Entre outras doenças infecciosas, as doenças infecciosas de notificação compulsória são. Vamos às alternativas. Na letra A, doença aguda pelo vírus Zika, febre de chikungunya, botulismo e febre amarela. Na letra B, gonorreia, febre de chikungunya, botulismo e febre amarela. Na letra C, doença aguda pelo vírus Zika, febre de chikungunya, botulismo e pneumoconioses. Na letra D, pneumoconioses, HIV, tuberculose e hanseníase. Na letra E, HIV, tuberculose, hanseníase e gonorreia. Como eu falei, a gente tem que destacar as palavras-chave da questão. Então, quando comecei a ler ali, marquei duas informações extremamente importantes. Primeiro, notificação compulsória, tá? E as doenças infecciosas. Então, eu já tenho a noção de que essa questão está falando sobre o quê? Sobre a notificação compulsória das doenças infecciosas. Então, já de um texto enorme, eu já consegui resumir essa questão pela notificação compulsória das doenças infecciosas. Mas vamos agora analisando pontos importantes dessas marcações que eu fiz. Primeiro de tudo, o que é doenças de notificação compulsória? Bem, doenças de notificação compulsória são todas aquelas doenças que são obrigatórias a notificação dela aos órgãos competentes, tá? Então o paciente chegou lá com alguma doença que é classificada como de notificação compulsória, ao consultório, ao PSF ou deu entrada em uma emergência. Quando fizerem lá o diagnóstico dele, esse diagnóstico ele tem que ser informado aos órgãos competentes. Existem sistemas que são alimentados por meio dessas notificações, então essa notificação ela tem que ser realizada, tá? Ela não pode deixar de ser realizada. Tem que ser realizada porque lá vai dizer o desfecho dessa doença, se foi cura, se foi óbito, vai ter lá a ficha desse paciente onde tem que ser preenchida e notificado. Isso tudo está regulamentado pela lei número 6.259,
de 30 de outubro de 1975. E essa lista de doenças de notificação compulsória sempre ela está sendo atualizada. Então a gente tem que sempre ficar acompanhando para saber qual doença entrou, qual doença saiu, mas temos sempre que estar fazendo esse acompanhamento. Outro ponto importante que vai ajudar a gente a chegar à resposta correta, tá, dessa questão, é saber o que são doenças infecciosas. E doenças infecciosas são todas aquelas doenças ocasionadas por patógeno, vírus, bactérias, parasitas, fungos. Então, foi ocasionado por patógeno, essa doença ela vai ser classificada como uma doença de notificação compulsória. Mas o que vai nos ajudar realmente a compreender essa questão é a gente entender o que leva uma doença a ser classificada como de notificação compulsória. E eu trouxe aqui 3 itens: magnitude, disseminação e vulnerabilidade. Tá? Magnitude é a frequência dessa doença, é a incidência dessa doença, é a prevalência dessa doença, é a mortalidade dessa doença. Então a gente já observa aí magnitude como uma característica marcante. Disseminação. Essa doença é uma doença de disseminação rápida. Caso alguém esteja com essa doença, como vai ser essa transmissão? Vai ser uma transmissão rápida? Vai ser uma transmissão mais lenta? Tá? E a vulnerabilidade, tá? Como está em relação ao controle? Se essa doença vinha assolar determinada população, esse controle ele vai ser feito de uma forma rápida. A capacidade desse controle, como é o controle? Então, magnitude, vulnerabilidade e disseminação são as 3 principais características que levam a doença a ser classificada como uma doença de notificação compulsória. Uma vez que eu já sei o que leva a doença a ser classificada como de notificação compulsória, uma vez que eu já sei o que é uma doença de notificação compulsória, e uma vez que eu já sei o que é uma doença infecciosa, eu vou responder essas minhas questões aqui por eliminação. Então, vou analisar cada questão cuidadosamente, tá? Na alternativa A, ele me traz aqui doença aguda pelo vírus Zika, febre de chikungunya, botulismo e febre amarela. Zika. O Brasil teve problema aí com Zika, tá? O Brasil vem tendo problema com Zika. A gente viu que foi uma disseminação muito rápida que aconteceu aí no Zika, que a população começou a ter números alarmantes e isso foi aumentando. Então, a Zika aí a gente já classificaria como uma doença de notificação compulsória. Junto com Zika, a gente teve a chikungunya ali na mesma época. Então, Zika, chikungunya na mesma época ali. A gente tem a chikungunya também, uma doença de disseminação rápida, tá? Onde teve uma causa de mortalidade muito grande, tanto a chikungunya como o Zika. O Zika a gente teve aquele problema da microcefalia em gestantes. Então, Zika e chikungunya, eu sei, já classifica aí como uma doença de notificação compulsória. Tá? O botulismo eu não vou comentar ali agora. Febre amarela. Febre amarela também recentemente aí a gente teve um boom aí de febre amarela em determinadas regiões do país, tá? E foi uma doença assim que teve uma magnitude marcante. A disseminação dela foi rápida. A questão da vulnerabilidade também foi muito marcante na febre amarela, tá? Então, Zika, chikungunya e febre amarela, eu já sei que ela é uma doença de notificação compulsória. Ela entra nas minhas características que eu acabei de dar para vocês. O botulismo. Ah, professor, não lembro o que é botulismo, professor Lucas. E aí, eu corto o botulismo é ou não? Calma. Se eu ver aqui que a Zika, a chikungunya e a febre amarela, ela já é uma doença de notificação compulsória, eu estou em dúvida ali do botulismo, vamos deixar o botulismo para depois. Vamos analisar as demais questões. Na alternativa B, ele me traz aqui gonorreia, febre de chikungunya, botulismo e febre amarela. Ou seja, chikungunya, que a gente já analisou, tá? A febre amarela, o botulismo, que a gente está ali nessa dúvida, tá? E a gonorreia. Vamos analisar aqui a gonorreia. Como é a questão da magnitude da gonorreia? A disseminação, a vulnerabilidade da gonorreia. Então, se a gente for parar para analisar a gonorreia ela não entra nas classificações de uma doença de notificação compulsória, tá? Até porque a disseminação da gonorreia ela pode ser controlada com o uso de preservativos. Ela não é como a Zika, que existe um vetor ali no meio que pode estar transmitindo a doença, tá? Então, gonorreia a gente já corta aqui a gonorreia, a gente já elimina a alternativa B.
Na alternativa C, ele me traz aqui doença aguda pelo vírus Zika, tá? Zika a gente já classificou como uma doença de notificação compulsória. Febre chikungunya a gente já classificou a febre chikungunya como uma doença de notificação compulsória. Ele me traz o botulismo novamente, tá? O botulismo tô ali meio na dúvida, tá? Mas ele me traz aqui as pneumoconioses. Professor Lucas, o que é pneumoconioses? Pneumoconioses são um conjunto de doenças respiratórias, tá? Então, a gente analisando essas pneumoconioses, a magnitude, a disseminação, tá? A vulnerabilidade das pneumoconioses, a gente vê aí que ela não se enquadra no quadro de doenças de notificação compulsória. Então, corta aí as pneumoconioses. Cortei gonorreia, alternativa B, eliminada. Alternativa C, as pneumoconioses também eliminada. Sobrou aí para a gente analisar a alternativa D e a alternativa E. Na alternativa D, ele já me traz aí as pneumoconioses. Já cortei as pneumoconioses, mas vamos continuar lendo. HIV. Então, se a gente for analisar HIV, a magnitude, a disseminação, a vulnerabilidade do HIV, ele vai ser classificado como uma doença de notificação compulsória. A tuberculose ela também vai ser classificada como uma doença de notificação compulsória. E a hanseníase ela também vai ser classificada como uma doença de notificação compulsória. Mas temos aqui as pneumoconioses, então a gente corta, tá? Não vai aceitar essa alternativa porque tem as pneumoconioses aqui. Na alternativa E, ele me traz HIV, tuberculose, hanseníase. Ok, até aí tudo bem, HIV, tuberculose e hanseníase. Mas ele me traz aqui novamente a gonorreia. E a gonorreia, eu eliminei a gonorreia. Eliminando a letra B, a letra C, a letra D e a letra E, sobrou o quê? A nossa letra A. Doença aguda pelo vírus Zika, febre chikungunya, botulismo, que eu estava ali um pouco na dúvida, tá? E a febre amarela. Marcamos aí o V da vitória na alternativa A de Angu. Viu só como é fácil analisar uma questão? Primeiro de tudo, a gente vai ler essa questão, tá? Toda a contextualização dela. Vamos marcar as palavras-chave dessa questão, porque isso vai te dar um poder de síntese muito maior sobre a questão. Vai te dar um domínio sobre essa questão e vai te ajudar a chegar na resposta correta mais rapidamente. Após fazer isso, nós vamos ler as alternativas com calma, tá? Interpretando as alternativas. E vamos analisar as palavras-chave que a gente marcou lá. Analisando cada palavra-chave que a gente marcou, isso vai ajudar na resposta correta. Então, analisei a palavra-chave, vou lá para as alternativas. Vou fazendo por eliminação, primeiro cortando aquelas que eu tenho certeza que está errada. Só deixo aquelas que eu estou meio na dúvida ali se está certo ou não. E a partir disso, dessas que eu cortei, as que eu tenho certeza que está errada, eu vou analisar as que sobraram. E essas que sobraram, a gente analisa elas e a gente consegue achar a resposta correta. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixa aqui teu like no vídeo, se gostou ou não. Comenta se você gostou, se você não gostou. Dicas, sugestões de provas para a gente comentar aqui no nosso canal. E é isso, gente. Muito obrigado. E eu quero trazer uma coisa aqui antes da gente terminar o nosso vídeo. Se você tem um grande objetivo, se você quer passar no concurso público, lembre-se, o seu objetivo só depende de você. O seu objetivo não depende de mim. O seu objetivo depende de você. Então, se você quer passar no tão sonhado concurso público, tenha foco. Faça um planejamento semanal de estudo, faça um planejamento diário de estudo. Planeje, porque o seu futuro só depende de você. Se você não tem um objetivo, você não chega a lugar nenhum. Você só vai chegar ao seu objetivo se você traçar ele, se você for determinado, se você quiser realmente chegar nele. Ninguém vai fazer isso por você. O meu muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima. Finalizando agora a minha primeira aula online com essa vista maravilhosa aqui de Recife. Dá uma conferida, deixa eu botar aqui pra vocês. Aí, ó. Recife linda. Quem não conhece, venha conhecer.